Parágrafo 1º do artigo 114 da Constituição Estadual de Goiás, né? São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade quer dizer, no estado de Goiás só tem um Ministério Público atuando em todo o estado. Nos municípios temos as promotorias, que é um órgão de administração do Ministério Público. Lembra? É um órgão de administração do Ministério Público. É nessas promotorias, pensa numa casa, uma promotoria, dentro dela com vários quartos. Ali estarão lotados os promotores e certamente os senhores auxiliando o promotor daqui um dia, tá certo? Daqui um dia. Não esqueça de mandar um e-mail para mim. E olha só, quando eu for em Goiás, tá certo? Em qualquer dos municípios, fazer alguma audiência, tá certo? E eu quero ter a satisfação de visitar você. Você manda, eu vou anotar, esse aluno aqui vai estar lotado em tal município, e eu vou lá visitar você, tá certo? Pode acreditar, tá? Então, e o princípio da unidade liga também que esse Ministério Público está chefiado pelo Procurador-Geral de Justiça, chefiado entre aspas, professor, porque pelo princípio da independência funcional, o membro não tem chefe, ele é independente, mas é chefiado administrativamente. E a independência funcional que assegura liberdade de atuação, protegendo o membro do Ministério Público das ingerências internas. Você que está me assistindo, você acabou de passar para o promotor, por exemplo, né? Não tem lá porque você tem lá 150 anos de serviço que vai querer mandar em você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Você é livre. Qual é o princípio que te assegura isso? Independência funcional. Ao Ministério Público, diz o parágrafo 2º, ao Ministério Público, sim, agora a lei complementar 25 de 98, ó, a lei complementar de vocês, já adequando aí, porque não cai lei complementar 75 para você, né? Lei Complementar 75 cai para você do MPU, e certamente muitos do que estão me assistindo farão os dois concursos, tanto do MPU quanto do Ministério Público Estadual. Esta aula é específica para o Ministério Público Estadual, atendendo o pedido de vocês e a determinação do professor Luiz Antônio. Lei Complementar 25 de 98, artigo 2º, diz o seguinte, ó, ao Ministério Público, organizado em carreira, ou seja, ingressa num cargo inicial, depois vai sendo promovido, vai ascendendo ao Ministério Público, organizado em carreira, é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Olha que a lei complementar de vocês, a lei complementar 25, ela é explícita e não implícita. É explícita ao citar, ao prever, ao assegurar a autonomia financeira. A autonomia financeira é aquela ligada com o poder de fazer a sua proposta orçamentária, cabendo-lhe especialmente praticar atos próprios de gestão. Ministério Público, ao praticar ato próprio de gestão, estará dando efetividade à autonomia administrativa? Sim. Porque, por exemplo, este concurso que vocês estão fazendo é graças à autonomia administrativa. O Ministério Público deve ter feito um levantamento, falou, está precisando de servidor público, está precisando de analista, está precisando de motorista, está precisando de apoio técnico, de técnico administrativo, etc. Não precisa pedir para o governador. Não precisa pedir para a Assembleia Legislativa. Posso fazer concurso? Pedir uma OFA. Você pode, Ministério Público. Você tem orçamento para isso? Você tem orçamento? Tem dinheiro para isso? Previu isso no seu orçamento? Sim. Então você tem autonomia. Você é livre, Ministério Público, para fazer a gestão do seu pessoal, praticar atos de gestão, concurso, nomeação, exoneração, demissão, remoção de servidores, né? No que tange a materiais, etc. Por quê? Isto é autonomia. É decidir o que fazer na sua própria casa, seu Ministério Público. Praticar atos próprios de gestão, então. Praticar atos e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira
e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Carreiras é do membro. Serviços auxiliares é de vocês. Cada um tem seu quadro. Quadro de membros, né, promotor, procurador, e quadro de serviços auxiliares, que é o concurso, por enquanto, seu. Digo por enquanto, porque muitos farão concurso para carreira. E aí você deixa de ser servidor para ser promotor. Poxa, professor, mas aí eu não vou... Mas aí, professor, eu vou ter que pagar imposto de renda alta? Vai, você quer ganhar mais de 20 mil e não quer pagar imposto de renda alta. Ah, professor, tá bom. Então aí eu vou pagar, porque aí eu vou pagar com satisfação, professor. Sobrando 17, 18 mil líquido para mim, tá bom, professor, tá certo, entendeu? Olha que legal, olha que legal. Aliás, eu tenho um colega que é membro do Ministério Público, que foi, inclusive... É verdade, que foi inclusive aqui do Ministério Público da União, quando eu era servidor do Ministério Público Federal, e hoje é membro do Ministério Público do Estado de Goiás, tá? Só me fugiu o nome dela agora, mas se porventura me assistir, você sabe de quem eu estou falando. Um abraço para você, tá? Praticar atos próprios de gestão. Então, praticar atos de decidir sobre a situação funcional e administrativa do seu pessoal. Vai fazer concurso de remoção, manda um para aqui, manda outro para ali. Tudo isso está dentro da autonomia administrativa, tá certo? Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos, está dentro da sua gestão administrativa. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização, ou seja, para o Ministério Público comprar, determinar... Aliás, para o Ministério Público reformar uma promotoria, precisa pedir para o governador? Claro que não. Está dentro da sua autonomia administrativa. Tem orçamento para isso? Tem. Então ele pode adquirir bens, contratar serviço, reformar, comprar, etc. Tá? Propor ao Poder Legislativo, você já ligou, está ligado com iniciativa de lei. Propor ao Poder Legislativo é fazer projeto de lei. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares. Por que tem hora falar cargo e tem hora falar serviços auxiliares, professor? Porque o cargo aqui, ele está se referindo a membros. Promotor, procurador, e serviços auxiliares está referindo a servidores, tá? Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos e vantagem dos seus membros e de seus servidores, seus serviços auxiliares. Olha só que interessante, pessoal. Cuidado com a pegadinha, ó. Se eu tivesse que fazer uma prova dessa, eu ia colocar lá, ó, tendo em vista uma alternativa para você dizer se era falso ou verdadeiro. Decorre da autonomia do Ministério Público a possibilidade de criar e extinguir cargos ou serviços auxiliares, vírgula, por ato próprio. Falso, por ato próprio, não. Por ato próprio, então você quer dizer o seguinte, né, professor? Procurador-Geral de Justiça chega e fala assim, não, vamos criar mais 500 cargos, 500 vagas de técnico. Negativo. Ele não pode, porque criar cargo tem que ser através de lei. Agora, poderá o Ministério Público, através do seu gestor, que é o Procurador-Geral de Justiça, fazer um projeto de lei e mandar para o Congresso Nacional, falso, mandar para a Assembleia Legislativa, né, que é o Parlamento Estadual, para a criação e extinção de cargos, alteração de vencimento. Professor, mas não pode mudar o nosso salário, o nosso vencimento por ato próprio, tipo ele baixa uma portaria aumentando? Não, porque tem que ser através de lei. A iniciativa é do MP, mas tem que ser através de lei, tá certo? Muito cuidado. Não é que a autonomia assegura ao Ministério Público criar por ato próprio, não. Autoriza a elaborar o projeto de lei, porque ó, propor ao Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo mexer, alterar vencimento, subsídio, tá? Criação de cargo, extinção de cargo, tá? Agora, engraçado, professor.
criou tantos cargos. Para mover esses cargos, sai de uma cidade, vai para outra tal, aí não precisa de lei. Muito bem, porque aí é gestão administrativa, tá? Prover os cargos iniciais, prover, você sabe, né? Preencher. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares está dentro, claro, tanto que vai prover com o concurso agora, tá certo? Tanto da carreira quanto dos serviços auxiliares, o concurso que está aberto especificamente para serviços auxiliares. Aliás, já abriu o concurso para promotor, está aberto, não está? Parece, eu dei uma olhada, já está em andamento o concurso para promotor, não está? Tá. Prover por remoção, prover por remoção, promoção e demais formas de provimento derivado, as promotorias e procuradoria de justiça, sim, porque cargo inicial, concurso público, e depois vai subindo ou vai saindo de um local para outro através da remoção, que é o que o pessoal, alguns chamam de errado de transferência, sair de um lugar para o outro, nós sabemos que isso não existe mais, é remoção, né? Sai de uma cidade para outra, sai de uma promotoria, de uma entrância para outra, tá? Ok? Prover por remoção editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos de carreira e de serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de serviços auxiliares, ou seja, está dentro da capacidade de gestão, dentro da autonomia do Ministério Público, demitir, exonerar, né, preencher, prover e desprover os seus cargos ou serviços auxiliares. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares dos órgãos de administração. Aí está também ligado à gestão. Compor os seus órgãos de administração, elaborar seus regimentos internos. Engraçado, professor, para elaborar o regimento interno, não precisa propor ao Poder Legislativo, claro, porque o regimento interno aí é elaborado pelo próprio Ministério Público. O Colégio de Procuradores vai elaborar seu regimento interno, o Conselho Superior elabora regimento interno, tá certo? Aí está dentro da sua autonomia, aliás, autonomia funcional, autonomia administrativa. Exercer outras competências decorrentes de sua autonomia, né? Exercer outras atividades decorrentes da sua autonomia, desde que, respeitado o que a Constituição Federal fala, desde que mantendo aquela finalidade do MP, defesa do interesse social, né? Individual, desde que seja indisponível, defesa do regime democrático, da ordem jurídica, tá? Parágrafo 1º. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena, executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos poderes judiciário e legislativo. O que é isso aqui, professor? Isso aqui está dizendo o seguinte: dentro da sua autonomia, o que o Ministério Público decidir tem validade imediata, não precisa ser ratificado, não precisa ser confirmada pelo Legislativo, pelo Executivo ou pelo Judiciário, exceto quando assim a Constituição Federal determinar. Por exemplo, ora, o Poder Legislativo atua em questão envolvendo o Ministério Público? Sim. Quando? Para aprovar leis. Poder Judiciário também? Sim, porque o Ministério Público não está imune a qualquer coisa. O Judiciário corrige também a ilegalidade. Poder Executivo, né? Poder Judiciário e Legislativo. Até mesmo o Executivo, por exemplo, é o Executivo que nomeia o Procurador-Geral de Justiça, tá certo? Mas cuidado, pessoal. A executoriedade é imediata e a eficácia é plena. Quer dizer que o Ministério Público não está vinculado a ordens estranhas para dar funcionabilidade à sua gestão administrativa. Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo-lhes a respectiva administração,
tá? Cabendo-lhe a respectiva administração, esse aqui na verdade nem existe. Administração, tira essa palavra legislativa aqui então, né? Retirando essa palavra legislativa, é administração, tá? O que é isso aqui, pessoal? Bom, Ministério Público, você sabe que é uma instituição permanente, para o qual você está fazendo concurso para serviço auxiliar. Muito bem. Pessoal, pensa no fórum. Lá no fórum tem uma salinha que é do Ministério Público. Tá certo? Por isso que o órgão do Ministério Público tem asseguradas instalações privativas nos edifícios onde exerce suas funções. Lá no fórum tem uma sala do MP. Mas quem que administra essa sala? É o diretor do fórum? Não, é o próprio Ministério Público, cabendo-lhes a respectiva administração. Ou seja, ainda que fora do MP, em algum outro local que o MP instale uma sala para ele, MP vai administrar. Não é aquela instituição. O exemplo melhor que tem, é tanto que ele cita tribunais e fóruns. Lá no TJ de Goiás tem uma sala do MP. Mas essa sala do MP não está dentro do MP, está lá no TJ. Quem é que administra isso? Ora, senhores, o TJ tem um presidente. Mas naquela salinha é como se fosse uma extensão do Ministério Público. Ali quem manda é o MP. Entendeu? É isso. Cabendo-lhes a respectiva administração. A pegadinha fica assim, ó. Sendo a administração do respectivo tribunal do fórum. Falso. É do próprio Ministério Público, tá? Para artigo 3º, o Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, segue aqui o parâmetro do Federal, encaminhando-a por intermédio do Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe administrativo do Ministério Público, diretamente ao governador do Estado. A proposta orçamentária não é encaminhada para o Legislativo, apesar de ser votada pelo Legislativo, mas encaminha para o governador do Estado. Certo? Lembra disso? No Federal, você que vai fazer o MPU, o MPU manda para quem? Para o Presidente da República. Aqui no Estado de Goiás, no MP de Goiás, faz a proposta orçamentária dentro do limite da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, manda para o governador, que a submeterá, que a remeterá ao Poder Legislativo, isto é, à Assembleia Legislativa. Proposta orçamentária do MP, quem faz é ele. De forma ilimitada, não, respeitando a LDO. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações de recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida, cuidado, pelo Poder Legislativo, mediante controle externo. Aí eu paro aqui e depois eu continuo. Senhores, quem é que faz o controle externo do Ministério Público, das contas do Ministério Público? Vai estar lá. O controle externo será feito pelo TCE. Falso. É feito pelo Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? Muito bem, parabéns para você. Assembleia Legislativa. É a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás que faz o controle externo. Claro que mediante auxílio do TCE, né? Mas o controle é feito pela Assembleia, pelo Poder Legislativo. E o controle ainda sobre o Ministério Público, o controle das contas, já que o controle funcional ele é independente, e pelo sistema de controle interno. Então nós temos controle externo e controle interno, porque aí respeita uma determinação da própria Constituição Federal, que fala que tem que ter o controle externo e o controle interno. Quem faz o controle interno? Pelas superintendências administrativas de finanças, de planejamento e coordenação, além da auditoria interna, mediante comissão integrada por servidores efetivos. Certamente, um dia você fará parte de uma comissão chamada Comissão Auditoria Interna. Vai fazer uma auditoria lá na promotoria tal, para ver como é que está
as licitações, como que estão as licitações, as aquisições de bens, etc. Controle interno. Para quando chegar ao controle externo, está tudo certinho, tá? Por servidores efetivos, servidor temporário não pode fazer parte da comissão do quadro da carreira da instituição. Servidor efetivo, cuidado, ó, servidor efetivo faz parte que executa o controle interno, tá certo? E o controle interno é feito pelo próprio Ministério Público. E o controle externo é feito pela Assembleia Legislativa, pelo Poder Legislativo. Organização do Ministério Público. Está lá no seu edital isso aí. Ó, organização do Ministério Público. O Ministério Público de Goiás, ele compreende, está lá no artigo 4º. Como é que é organizado o Ministério Público de Goiás, né? Como é que tem esta organização? Como é que a lei complementar fala sobre disciplina sobre organização? Está aqui, senhor, no artigo 4º. O Ministério Público compreende órgãos de administração superior. E esse não tem jeito. Isso aqui você pode respirar fundo, você vai ter que gravar isso aí, ó. Órgãos de administração superior, tá? Aí nós já estamos entrando dentro do Ministério Público de Goiás, na organização dele. Como é que está organizado? Eu sei, professor, que tem uma carreira de membros e tem carreira de servidores. Agora, a administração, a funcionabilidade, como é que está organizado? Está lá no artigo 4º da Lei Complementar e começa com órgãos de administração superior. Porque daqui a pouco vai tirar a palavra superior e fica só órgão de administração. Depois órgão de execução, né? E depois ali os auxiliares. Senhores, órgão de administração superior. A administração superior compõe-se do seguinte: a Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior do MP e a Corregedoria Geral do MP. Ó, o órgão de administração superior, ele compõe-se de 4, né? É composto dos seguintes órgãos. O órgão de administração superior, ele é preenchido por quem? Quem compõe o órgão de administração superior? Procuradoria Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e a Corregedoria, tá? Órgão de administração. Opa! Já o órgão de administração que sai a palavra superior e entra só órgão de administração. Opa! Né? Procuradorias de Justiça, promotorias de Justiça, né? Órgão de administração. Quem é que administra também está lá. Ora, pessoal, se o órgão de administração superior, Procuradoria Geral. E órgão de administração? A Procuradoria de Justiça, Promotorias de Justiça. Quem que executa órgão de execução? Ora, o Procurador-Geral de Justiça é o órgão de execução, tá certo? O próprio Conselho Superior é um órgão de execução, tá? Os procuradores de justiça executam, promotores de justiça executam, tudo isso nós vamos verificar. E o órgão de serviços, órgãos auxiliares. É aqui a composição do Ministério Público. Órgãos de administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares, tá certo? O órgão de administração superior, são órgãos de administração superior. Olha só, Procuradoria Geral de Justiça. A Procuradoria Geral de Justiça é onde fica o Procurador-Geral de Justiça. Ela é um órgão de administração superior. Agora, olha só, e a Procuradoria, porque se eu tirar o I e colocar Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça é um órgão de execução. E a Procuradoria-Geral de Justiça é um órgão de administração superior. Tá? Claro que nós estudaremos sobre o Procurador-Geral de Justiça. O Colégio de Procuradores de Justiça. O que é isso, professor? Colégio de Procuradores? Provavelmente você já viu no MPU, quando eu falei que colégio é
Lá no MPU são todos os membros em atividade. É diferente aqui, tá, pessoal? Colégio de Procuradores, porque veja bem, a carreira do Ministério Público do Estado de Goiás, você inicia como promotor de justiça e vai sendo promovido. E chega a um cargo máximo que é de Procurador de Justiça. Mas o cargo máximo não é Procurador-Geral de Justiça, professor? Procurador-Geral de Justiça é o diretor. Ele não faz parte da carreira, no sentido de que ninguém faz concurso pensando, ó, eu vou ser promovido a Procurador-Geral de Justiça. Não. Porque Procurador-Geral de Justiça é um cargo, é uma função temporária, que o sujeito vai lá, é escolhido numa lista tríplice, né? E o governador do estado nomeia, e o colégio de procuradores dá posse para mandato de 2 anos por mais 2 anos, podendo ser reconduzido desde que obedeça o mesmo procedimento. Muito bem. Agora, procurador de justiça, ele é o último nível da carreira de membros do Ministério Público. Muito bem. Ora, o colégio de procuradores, então, é formado por quem? Por esse pessoal do último nível. Né? Nós temos os promotores de justiça, tá certo? E lá no final nós temos os procuradores de justiça. Senhores, imagina os senhores que tenham aqui 60 procuradores de justiça. O colégio de procuradores é a junção, a somatória de todos eles. Ah, temos 100. O colégio será composto por 100. Colégio de procuradores, então, aqui, diferentemente do MPU, não é a integração, a somatória de todos, incluindo o promotor de justiça. O promotor de justiça está fora do colégio, porque o colégio é apenas os procuradores de justiça. Ora, o colégio de procuradores de justiça, né, que é a formação, que é a reunião, que é a somatória de todos os membros que exercem esta função, este cargo de procurador de justiça, ele é um órgão de administração superior do MP de Goiás. Tá? O Conselho Superior do Ministério Público, tá certo? O Conselho Superior do Ministério Público, ele é um órgão de administração superior, né? Só para o senhor ter uma ideia, o Conselho Superior do Ministério Público, ele é formado pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, que é o presidente do Conselho Superior, e também por mais 5 procuradores de justiça, tá certo? E também pelo Corregedor de Justiça. Então, na verdade, são 7 membros que compõem o Conselho. O próprio Procurador-Geral de Justiça, tá certo? O Corregedor-Geral de Justiça e também 5 membros, 5 procuradores de justiça, tá certo? Ora, o Conselho Superior do Ministério Público faz parte da administração do órgão de administração superior. E também a Corregedoria do Ministério Público faz parte do órgão de administração superior. Isso você tem que gravar, tá certo? São órgãos de administração do Ministério Público. As procuradorias de justiça e as promotorias de justiça. Mas, Sérgio, só faz uma diferença para mim. Qual a diferença de procuradorias de justiça? Porque, ó, procuradorias de justiça é órgão de administração. E você colocou ali que a Procuradoria-Geral de Justiça também é um órgão de administração. Sim, só que a geral, que é onde fica o chefe, é superior. Tá certo? Ao passo que as procuradorias sem a palavra geral não é da administração superior, é só da administração. Sabe o que é, pessoal? Sabe o que é isso aqui? Procuradorias é onde ficam os procuradores. Tá certo? Procuradorias de justiça, que no estado de Goiás divide-se em procuradorias de justiça criminais, cíveis e especiais. O pessoal que cuida do crime
Pessoal que cuida de matéria civil, por exemplo, que eu falei, ó, alguém desviou dinheiro, quer repatriar, quer fazer com que o servidor, o gestor devolva isso. Ou especial vai cuidar de meio ambiente, específico de determinado assunto, tá certo? As procuradorias, e para você gravar, como se fosse assim, ó, casinhas, onde dentro delas estão os procuradores. Entendeu? Mas é como se fosse o gabinete, né, Marcelo? Isso, é como se fosse o gabinete. Só que dentro dele tem uma gente, tem uma pessoa, que é o procurador. A Procuradoria de Justiça é órgão de administração. E o procurador é o cara que executa. Então é órgão de execução. Ó, as Procuradorias de Justiça é órgão de administração. E dentro dele tem gente, tem pessoas. Ora, essas pessoas executam. Por isso são órgãos de execução, os procuradores de justiça. E as promotorias de justiça, que ficam nos municípios, ou até mesmo na capital, é como se fosse ali a casa, você chega lá, está lá, promotoria de justiça de determinado município. Tá certo? Ora, ali você já sabe que vai ter um promotor, vai ter 2 promotores, terão 3 promotores, 4, 5, sei lá quantos. Porque os promotores executam. Mas a promotoria é órgão de administração, não superior. A administração só. Porque o órgão de administração superior é a Procuradoria Geral. Tá certo? Ao lado do colégio, ao lado do conselho e também da corregedoria. Esses 4 compõem o órgão superior. E 2 só compõem o órgão de administração. Procuradorias e promotorias. Tem que gravar, tá? São órgãos de execução do Ministério Público. Agora, quem que executa? Aqui, pessoal. O próprio Procurador-Geral de Justiça, lembra? A Procuradoria, por isso que eu destaquei a palavra IA lá para você, ó. Procuradoria Geral é órgão de administração superior. Se você tira o IA e fica Procurador-Geral, ele já não é órgão de administração superior. Ele é órgão de execução, porque é uma pessoa que executa. Quem é que representa o Ministério Público? É a Procuradoria? Não. A Procuradoria é a casa dele, professor. Isso. É o próprio morador da casa. É o Procurador-Geral de Justiça. Ele é órgão de execução. Olha lá, o Procurador-Geral de Justiça é órgão de execução. Mas ele está lotado numa casa chamada Procuradoria. Procuradoria é órgão de administração superior. Colégio de Procuradores de Justiça é, ao mesmo tempo, órgão superior de administração superior e órgão de execução. Por quê? Porque são as pessoas. A junção de todos forma o colégio, mas os procuradores executam. Eles juntam, votam para determinada coisa. Situação, por exemplo, é o colégio de procuradores que executam, que determinam, que autorizam por 2/3 de seus membros que a Assembleia Legislativa mande o Procurador-Geral embora do cargo, ou seja, destituição. Ora, então estão executando o que a lei determina, tá?